entre uma casa de alvenaria e uma casa pré-moldada pode ser uma decisão difícil, e é importante considerar várias características antes de tomar uma decisão. Eu vou explicar as diferenças entre esses dois tipos de construção e destacar algumas vantagens e desvantagens de cada uma delas para você tomar uma decisão com mais informações e mais estratégia. O que é uma casa pré-moldada? Uma casa pré-moldada é uma estrutura habitacional onde os componentes principais, como paredes, lajes, vigas e pilares, são fabricados previamente em uma fábrica ou outro local, transportadas e depois montados no lugar da construção. Esse método de construção oferece várias vantagens, incluindo rapidez na construção, custos mais baixos, maior precisão e menos desperdício de materiais. Mas será que ela realmente é mais viável do que a boa e velha casa e alvenaria que já estamos tão acostumados? Existem alguns tipos de casas pré-moldadas, os principais são concreto pré-moldado. Esse tipo de casa é feito com componentes de concreto pré-fabricados, com painéis de parede, lajes e pilares. Esses componentes são moldados em uma fábrica e depois transportados para o local da construção, onde são montados e fixados. Esse tipo de construção acaba sendo a mais popular entre as alternativas. Aço leve ou estruturas metálicas. Nesse caso, a estrutura é composta por peças de aço leves que são fabricadas fora do local da construção e depois montadas no local. Essas estruturas são duráveis, leves e podem ser montadas rapidamente. A madeira pré-fabricada. Esse tipo de casa é construído com painéis de madeira pré-fabricados que são produzidos em uma fábrica e depois montados no local da construção também. As casas de madeira pré-fabricadas são populares por sua aparência estética e seu apelo ecológico. Containers de transporte. Sim, as casas feitas em containers são uma forma de construção pré-fabricada. Os containers devem ser tratados, adaptados e preparados com isolamento e acabamentos internos para criar espaços habitáveis. Já tem vídeo sobre casas em containers aqui no canal, vou deixar aqui para você conferir. Como é a construção de uma casa pré-moldada? Primeiro, projeto e planejamento. O processo de construção de qualquer casa começa com o projeto arquitetônico e o planejamento detalhado da estrutura. Isso inclui a definição do layout da casa, o design dos componentes pré-fabricados e a seleção dos materiais que serão utilizados. O ideal é que já em etapas de projeto inicial, essa forma de construção já esteja definida, para que o projeto seja feito corretamente, considerando todos os detalhes importantes. Segundo lugar, a fabricação dos componentes. Após o projeto ser finalizado, aprovado e liberado por órgãos públicos, os componentes das casas pré-moldadas são fabricados em uma fábrica ou instalações especializadas, já definida e contratada. Esses componentes podem incluir paredes, lajes, vigas, pilares, telhados e outros elementos estruturais. Os materiais mais comuns utilizados na fabricação são o concreto, o aço leve e a madeira. Nesse momento, você já terá uma ideia dos prazos e poderá solicitar um cronograma detalhado das etapas da sua construção. Terceiro lugar, a preparação do local da construção. Enquanto os componentes são fabricados, o local da construção é preparado. Isso inclui a limpeza do terreno, instalação da fundação e a criação de infraestruturas básicas, como sistemas de drenagem, elétrica e saneamento. É importante existir um bom acompanhamento e supervisão profissional nessas etapas para que não ocorram problemas futuros. Também pode ser necessário uma avaliação e liberação de um profissional de órgãos públicos nessa etapa da construção, antes da sequência da construção. Verifique sobre essa necessidade e deixe agendado com antecedência. Em quarto lugar, o transporte dos componentes. Uma vez fabricados, os componentes pré-moldados são transportados para o local da construção. Isso pode ser feito usando caminhões ou guindastes, dependendo do tamanho e o peso dos componentes. É importante que o espaço necessário para acomodar essas estruturas esteja reservado e preparado para receber esses materiais. Quinto lugar, montagem e instalação. No local da construção, os componentes pré-fabricados são montados e instalados de acordo com o projeto arquitetônico. As paredes, lajes e outros elementos são fixados entre si e a fundação, usando técnicas de conexão e fixação adequadas. Aqui é de extrema importância que exista um acompanhamento profissional constante para que tudo fique perfeitamente executado. Em sexto lugar, acabamentos e detalhes finais. Após a montagem dos componentes principais, são realizados os acabamentos internos e externos da casa. Isso inclui a instalação de revestimentos, piso, portas, janelas, sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, encanamento, elétrica, entre outros. Os detalhes finais como pintura, paisagismo e decoração também são concluídos nessa etapa. Sétimo lugar, a inspeção e a entrega. Antes da entrega da casa ao proprietário,
São realizadas inspeções para garantir que a construção atenda aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos. Qualquer ajuste necessário é feito nessa fase para garantir a conformidade com os regulamentos locais e as expectativas do cliente. É importante que o proprietário dessa casa esteja atento e a par de qualquer problema que possa ocorrer em qualquer uma das etapas. Assim, também estará ciente se houver mudanças de prazo para entrega da construção, além de verificar a qualidade do serviço realizado. Alguns detalhes específicos podem variar dependendo do tipo de material utilizado, do projeto arquitetônico e das condições locais do terreno e do clima. Além disso, a supervisão de profissionais qualificados como arquitetos, engenheiros e construtores é fundamental para garantir que a construção seja realizada com segurança e qualidade. E essa supervisão precisa acontecer desde o início até a entrega da obra. Elas podem ser feitas diariamente ou semanalmente. O ideal é que não passe mais de uma semana sem supervisão e avaliação de um profissional habilitado, de preferência o profissional responsável pela sua obra ou seu projeto. Agora vamos comparar as casas pré-moldadas e as casas em alvenaria. Casas em alvenaria são construídas com tijolos, pedras ou blocos de concreto empilhados e unidos por argamassa. Uma das principais vantagens das casas de alvenaria é sua durabilidade e resistência ao fogo. As paredes de alvenaria geralmente fornecem uma ótima proteção contra incêndios. Além disso, as casas de alvenaria podem oferecer uma ampla gama de opções estéticas, com texturas, cores e detalhes decorativos que podem ser personalizados de acordo com suas preferências. Casas pré-moldadas são construídas a partir de componentes pré-fabricados, como painéis de parede, lajes e vigas, que são fabricados em uma fábrica e depois montados ao local da construção. Uma das principais vantagens das casas pré-moldadas é a rapidez da construção. Como muitos dos componentes são produzidos em uma linha de produção, o tempo necessário para construir uma casa pré-moldada é significativamente reduzido em comparação com as casas de alvenaria. Além disso, as casas pré-moldadas podem ser mais econômicas em termos de custos de construção, já que pode reduzir os custos de mão de obra e materiais. Por outro lado, o custo do frete para o transporte dessas estruturas pode ser mais alto, dependendo da região que você se encontre e da localização da construção. É importante avaliar esses custos antes da sua decisão. Tempo de construção. As casas pré-moldadas geralmente têm um tempo de construção mais rápido em comparação com as casas de alvenaria, pois muitos componentes são fabricados em uma linha de produção. Isso resulta em menos tempo gasto no local da construção. Custos. As casas pré-moldadas tendem a ser mais econômicas do que as casas em alvenaria, porque o processo de fabricação em massa dos componentes pode reduzir os custos de mão de obra e dos materiais. Qualidade e precisão. Como os componentes das casas pré-moldadas são fabricados em ambientes controlados de uma fábrica, eles geralmente apresentam maior precisão e consistência em comparação com casas de alvenaria que podem ser afetadas por variações no trabalho manual e nas condições climáticas. Personalização. As casas de alvenaria geralmente oferecem mais flexibilidade em termos de design e personalização, porque os construtores podem trabalhar diretamente com os materiais no local. Enquanto isso, nas casas pré-moldadas podem ser mais limitadas em termos de opções de design, embora muitas empresas ofereçam uma variedade de modelos e opções de personalização. Em resumo, as casas pré-moldadas oferecem uma alternativa eficiente e econômica às tradicionais casas de alvenaria, com vantagens distintas em termos de construção, custo e qualidade. É importante considerar as suas necessidades, preferências e orçamento. Se você valoriza a durabilidade, a flexibilidade estética e está disposto a investir mais tempo e recursos, uma casa de alvenaria pode ser a melhor opção para você. Por outro lado, se você está procurando por uma construção mais rápida e econômica, sem comprometer a qualidade, uma casa pré-moldada pode ser a mais adequada. E quando falamos em estética? Em termos de estética, a preferência entre casas pré-moldadas e casas de alvenaria pode variar dependendo do gosto pessoal, das preferências regionais e das tendências arquitetônicas locais. Ambas as opções têm seu próprio apelo estético e podem ser adaptadas para atender aos desejos estéticos do proprietário. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Casas de alvenaria. Tradicionalmente, as casas de alvenaria oferecem uma aparência sólida e robusta. Elas podem ser construídas com uma variedade de materiais, como tijolos, pedras ou blocos de concreto, oferecendo uma gama diversificada de texturas e cores, dependendo da escolha de deixar esses materiais à mostra ou não.
A alvenaria permite uma maior flexibilidade de design em termos de formas arquitetônicas e detalhes decorativos, como arcos, janelas emolduradas e ornamentos. As casas pré-moldadas também podem ter um apelo estético incorporado. Muitas empresas oferecem uma variedade de estilos e designs para atender às diferentes preferências de design. Além disso, a tecnologia permitiu avanços na personalização das casas pré-moldadas, com opções para revestimentos exteriores, acabamentos e detalhes decorativos, dependendo do tipo de material utilizado, concreto, aço, madeira e outros. As casas pré-moldadas podem ter uma aparência contemporânea, minimalista ou até mesmo rústica. A melhor alternativa pensando na estética dependerá do estilo arquitetônico desejado, das preferências pessoais e do contexto do ambiente em que essa casa está construída. Por exemplo, comparando com a casa dos seus vizinhos. Algumas pessoas podem preferir a aparência tradicional e sólida das casas de alvenaria, enquanto outras podem ser mais atraídas pela estética moderna e pelos outros benefícios das casas pré-moldadas. Quais são as vantagens e desvantagens da casa pré-moldada? Vantagens: rapidez na construção. Como muitos componentes são fabricados previamente em uma fábrica, o tempo necessário para montar a estrutura no local da construção é significativamente menor em comparação com as casas de alvenaria. Custo mais baixo. O processo de fabricação em massa dos componentes pode reduzir os custos de mão de obra e materiais, tornando as casas pré-moldadas uma opção mais econômica em comparação com as casas de alvenaria. Menos desperdício de materiais. Como os componentes são fabricados com medidas precisas em uma linha de produção, há menos desperdício de materiais durante o processo de construção, que pode resultar em uma construção mais sustentável em comparação com outros tipos de construção. Essa forma de construir não é considerada sustentável, que isso fique muito claro. Qualidade controlada. Os componentes pré-moldados são fabricados em ambientes controlados, que pode resultar em uma maior qualidade e consistência em comparação com construções no local, como na alvenaria, que está sujeita a variações climáticas e humanas. E as desvantagens. Como tudo nesse mundo, essa construção possui algumas vantagens e desvantagens. Vamos entender o que pode ser ruim nessa forma de construir que deve ser avaliado por você. Limitações de design. Casas pré-moldadas podem ter algumas limitações em termos de design personalizado. Embora muitas empresas ofereçam uma variedade de opções de design e acabamentos, pode haver menos flexibilidade em comparação com as casas de alvenaria, onde os construtores podem trabalhar diretamente com os materiais no local. Transporte e logística. O transporte dos componentes pré-moldados do local de fabricação para o local da construção pode ser um desafio logístico, especialmente para áreas remotas e de difícil acesso. Isso pode aumentar os custos e os prazos de entrega. Mão de obra especializada. A montagem desses componentes pré-moldados requer habilidades e conhecimentos especializados e pode ser necessário contratar uma equipe de construção experiente. Isso pode ser um desafio em áreas onde não há tantos recursos ou em locais mais afastados. Possíveis restrições. Em algumas áreas podem existir regulamentos ou restrições que limitam o uso de casas pré-moldadas, o que pode afetar a viabilidade desse tipo de construção em determinados locais. É importante verificar na sua prefeitura e demais órgãos públicos se existe alguma restrição para o seu terreno. Manutenção. As casas pré-moldadas geralmente requerem menos manutenção em comparação com as casas de alvenaria, principalmente devido à qualidade controlada dos materiais e à precisão na fabricação dos componentes. No entanto, a manutenção ainda é necessária para garantir que a casa permaneça em boas condições ao longo do tempo. Isso pode incluir inspeções regulares de elementos estruturais como a fundação, os painéis de parede, bem como a manutenção de sistemas internos como encanamento e elétrica. As casas de alvenaria também podem ser duráveis e exigir menos manutenção em comparação com outros tipos de construção. No entanto, a manutenção preventiva é importante para evitar problemas como infiltração de água, desgaste dos revestimentos externos e danos estruturais causados por fatores como assentamento do solo e exposição às intempéries. E a resistência. Casas pré-moldadas podem ser tão resistentes quanto as casas de alvenaria, desde que sejam projetadas e construídas adequadamente para suportar as condições locais, as cargas estruturais esperadas e de considerar as características do solo antes da construção. Mas é necessário que a construção seja muito bem calculada em momento de projeto e muito bem executada com a mão de obra de qualidade. Casas de alvenaria são conhecidas por sua resistência e durabilidade.
As paredes de tijolos, pedras ou blocos de concreto oferecem uma excelente proteção contra as intempéries, incêndios e danos físicos. No entanto, a qualidade dos materiais e da construção podem influenciar diretamente a resistência e a longevidade da estrutura. No critério de resistência, ambas as construções podem oferecer uma boa durabilidade e resistência quando projetadas e construídas corretamente. A chave para garantir a longevidade de qualquer tipo de construção é a manutenção regular e a realização de reparos conforme necessário para preservar a integridade estrutural e o desempenho ao longo do tempo. E qual construção pode apresentar mais rachaduras? Ambas as casas pré-moldadas e de alvenaria podem estar sujeitas a rachaduras em situações de movimentação normal de solo, mas as rachaduras podem se manifestar de maneiras diferentes em cada tipo de construção. O solo que estamos está constantemente em movimento ou trepidação, mesmo que a gente não sinta, seja algo leve, normal do dia a dia, ou algo mais intenso, por exemplo, quando passa um caminhão super pesado na sua rua. Além disso, o vento também provoca movimentações normais na sua construção. Essas movimentações são previstas em projeto e cálculos estruturais. Por isso, se bem projetada, sua casa não terá problemas significativos, mas algumas rachaduras podem acontecer por esses motivos e muitas rachaduras, geralmente aquelas pequenas, são aceitas e não apresentam nenhum risco à sua construção. Então, comparando o caso de alvenaria ou pré-moldadas, qual que pode apresentar mais rachaduras? A casa pré-moldada pode ser menos propensa a rachaduras devido à sua construção em módulos e à qualidade controlada dos materiais. No entanto, se a fundação não for adequadamente projetada e construída para lidar com as movimentações do solo, podem ocorrer rachaduras nos pontos de junção entre os módulos. Além disso, se a casa pré-moldada for instalada em um terreno com alta suscetibilidade a movimentações do solo, como solos argilosos ou com problemas de drenagem, podem ocorrer rachaduras devido à contração e expansão do solo ou umidade ao longo do tempo. Já pensando na movimentação causada pela força dos ventos normais, as casas pré-moldadas geralmente apresentam uma estrutura mais leve em comparação com as casas de alvenaria, o que pode torná-las mais suscetíveis a movimentações causadas por ventos fortes. Os painéis de parede pré-fabricados podem ser projetados para resistir às cargas de vento específicas e podem ser instalados com reforços adicionais, como tirantes metálicos, para aumentar a estabilidade estrutural em áreas mais propensas a ventos fortes, mas isso precisa estar previsto em projeto. As casas de alvenaria podem ser mais propensas a rachaduras devido à sua construção contínua e à presença de juntas na argamassa entre tijolos e blocos. Rachaduras nas paredes de alvenaria podem ocorrer devido a movimentos de solo, assentamento diferencial da fundação, variação de temperatura e umidade, entre outros fatores. No entanto, as casas de alvenaria podem ser projetadas com detalhes estruturais específicos, como juntas de expansão e fundações adequadas para minimizar o risco de rachaduras devido a essas movimentações do solo. Já na questão dos ventos, as casas de alvenaria tendem a ser mais pesadas e têm uma estrutura mais sólida em comparação com as casas pré-moldadas, o que pode torná-las mais resistentes a movimentações causadas pelo vento. As paredes maciças de tijolos, pedras ou blocos de concreto oferecem uma boa resistência ao vento desde que sejam adequadamente ancoradas à fundação e entre si. No entanto, rachaduras nas juntas de argamassa podem se desenvolver se a estrutura estiver sujeita a movimentos devido à pressão do vento repetida ao longo do tempo. A prevenção de rachaduras devido a movimentações requer uma análise cuidadosa das condições do terreno, das condições climáticas e de ter uma fundação bem projetada e construída, e de técnicas de construção adequadas para cada tipo de estrutura. Qualquer tipo de construção é imprescindível a supervisão por profissionais qualificados durante toda a execução e a manutenção regular para minimizar o risco de danos estruturais. E será que as casas pré-moldadas podem ser construídas em qualquer tipo de terreno? As características do terreno podem influenciar significativamente a viabilidade e o desempenho de uma casa pré-moldada. É importante que você considere algumas coisas sobre como diferentes tipos de terreno podem afetar a construção e estabilidade de uma casa pré-moldada, e avaliar antes da sua decisão como é o terreno onde essa casa vai ser construída. Para isso, você precisa de um profissional habilitado que faça análise do solo deste local.
Terrenos arenosos podem apresentar desafios para a fundação da casa pré-moldada, porque a areia pode não fornecer uma base estável o suficiente para suportar o peso da estrutura. Soluções como a construção de estacas ou sapatas profundas podem ser necessárias para garantir a estabilidade da fundação em terrenos arenosos, que pode resultar em um custo adicional. O terreno pantanoso ou mangue podem ser mais suscetíveis a fundamentos e instabilidade, que pode representar desafios adicionais para a construção de uma casa pré-moldada. Em áreas sujeitas a alagamentos sazonais, medidas adicionais de drenagem e impermeabilização podem ser necessárias para proteger a estrutura contra os danos causados pela água. Em terrenos com problemas de drenagem, como áreas pantanosas ou propensas a alagamentos, uma casa de alvenaria pode ser mais resistente à umidade e à infiltração de água do que uma casa pré-moldada. As paredes de alvenaria podem ser impermeabilizadas mais facilmente, oferecendo uma barreira eficaz contra a umidade do solo. Terrenos rochosos podem exigir métodos de escavação especiais para preparar o local da construção e garantir uma base sólida para a casa pré-moldada. A presença de rochas grandes pode exigir a remoção ou deslocamento para permitir a instalação adequada das fundações e dos componentes da casa. Esse tipo de terreno, uma casa de alvenaria pode ser uma escolha mais adequada. As fundações de uma casa de alvenaria podem ser construídas diretamente sobre as rochas, aproveitando a própria geologia do terreno para oferecer suporte à estrutura. Declividade e topografia. Terrenos íngremes ou com uma topografia irregular podem exigir adaptações no projeto e na instalação da casa pré-moldada para garantir a estabilidade e a segurança da estrutura. Em terrenos inclinados, podem ser necessárias técnicas de terraplanagem e contenção de encostas para preparar o local da construção. Nessa situação, uma casa de alvenaria pode ser mais adaptável às necessidades de nivelamento e contenção do terreno. As paredes de alvenaria podem ser construídas de forma personalizada para se ajustar ao contorno do terreno, oferecendo estabilidade e segurança à estrutura. Mesmo que diferentes terrenos demandam um cuidado e uma estratégia diferente, as casas pré-moldadas podem ser adaptadas e projetadas para lidar com esses desafios específicos do terreno, com soluções como fundações especiais, sistemas de drenagem e estruturas de suporte adicionais. Mas cada solução vai resultar em um custo diferente para sua construção. Algumas opções podem tornar a construção pré-moldada inviável. Portanto, na escolha entre uma casa pré-moldada e uma casa de alvenaria em terrenos problemáticos, dependerá de uma análise cuidadosa das condições do terreno, das necessidades do proprietário, das considerações de custo e o tempo da construção que cada uma das opções necessita. Para essa escolha, o ideal é conversar com um profissional responsável pela sua construção e avaliar junto com essa pessoa qual será a melhor abordagem para o seu terreno, avaliando as vantagens e desvantagens. Detalhes importantes. Ao selecionar uma empresa para construir a sua casa pré-moldada, é essencial pesquisar e verificar a sua reputação e experiência no mercado. Empresas com histórico comprovado de projetos bem-sucedidos e clientes satisfeitos podem oferecer uma maior garantia de qualidade e confiabilidade no seu trabalho. Verifique se a empresa possui certificações relevantes e cumpre as normas de qualidade e segurança aplicáveis à construção pré-moldada. Isso pode incluir certificações de qualidade ISO, certificações de construção verde, entre outros. Procure uma empresa que ofereça opções de personalização e flexibilidade em seu processo de construção pré-moldada. Isso permitirá adaptar o design e os recursos da casa às suas necessidades específicas e preferências estéticas. Certifique-se de entender as garantias oferecidas pela empresa pela sua casa pré-moldada, bem como serviços de assistência técnica e manutenção após a conclusão da construção. Além disso, busque avaliações e testemunhos de clientes anteriores da empresa para obter uma compreensão mais completa de sua reputação e desempenho. Esses aspectos garantirão que você esteja trabalhando com um parceiro confiável e capaz de realizar o seu projeto com sucesso, uma vez que toda a estrutura, durabilidade e resistência da sua casa vai depender da qualidade dos materiais entregues e de uma mão de obra que tenha capacidade de executar corretamente. A escolha entre os dois tipos de construção dependerá das necessidades individuais, do orçamento e das preferências de design de cada pessoa. Avalie orçamentos, compare preços, entenda os prazos de construção, os cronogramas e as etapas de construção, como funcionam as garantias, faça um bom contrato antes do pagamento, que estipule multas caso seja necessário.
Assim você poderá tomar uma decisão mais informada sobre qual tipo de construção é mais adequada às suas necessidades, preferências e circunstâncias específicas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com quem também está pensando em construir. Se você quer saber mais sobre casas em container, eu vou deixar um vídeo aqui na tela. Tem uma comparação com valores de casas em container e alvenaria. Se puder, seja membro para apoiar o canal. Com R$ 1,99 você já pode ser membro e se não puder, não tem problema. É importante que você venha comigo até o final de cada vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.